Você vai A gente- querer... Não Pode sei, falar. tipo, acho que é contigo, assim. Quê? Pode falar. Não ouvi. Não, eu ia só falar que não sei se você vai querer, tipo, continuar hoje ou... Porque só tem 2 pessoas, né? Aham. E se mantém mesmo assim, não sei, é com você mesmo, Matheus. Ah, não, acho que a gente pode fazer aqui, né? Aproveitar que as duas vieram e aí também fica gravado, não fica? Sim, Para sim. depois. Eu acho que pode ser interessante porque, como a gente vai ter um recesso, essa última aula é de exercício, né? Que eu tinha falado que ia trazer exercícios dos vestibulares para fazer. Então é bom que a gente encerra esse bloco. Uhum. Tá, beleza, então. Beleza? Uhum. Boa aula, gente. Obrigado. Obrigado. Vou pegando umas questões aqui. Deixa eu ver só se eu tirar esse aqui daqui para não sair da tela de vocês. Pronto. Então, só dando uma passadinha geral no que a gente fez nos últimos encontros. Olha, a gente falou da função quadrática. A função quadrática, o que ela traz mais importante para a gente, né? É essa ideia de ter um valor máximo e um valor mínimo, ou um valor mínimo, né? Ela tem ou máximo ou mínimo, por causa desse formato da curva que descreve esse gráfico. Né? Ele tem um formato de uma parábola, e essa parábola tem esse pontinho aqui embaixo, né? Ou aqui, esse aqui de cima, que é chamado de vértice, né? E aí ela tem uma lei de formação um pouco diferente, ela tem uma possibilidade de raiz um pouco diferente também, diferente da função afim de duas, uma ou raiz. E faz esse processo de completar quadrados, que é um método de resolução já não é mais tão eficiente para a gente, mas que deixa com a gente o que a gente chama de forma canônica. Essa forma canônica aqui leva em consideração não os coeficientes A, B e C, mas ele leva em consideração, deixa eu até colocar aqui, ó, o x do vértice, que é aquele valor que está ali no interior, e o y do vértice. Faltou um zinho aqui antes. Tá? Então, ele leva em consideração outros como é que eu vou dizer? Outros parâmetros diferentes dos parâmetros A, B e C. Né? E aí, lembrar que quando eu falo de vértice, eu sempre tenho duas coordenadas. Eu tenho a coordenada x, que indica em que momento do meu gráfico aquele valor mínimo vai acontecer, ou aquele valor máximo. E tem o y do vértice, que vai me dizer qual o valor mínimo a ser atingido, ou o valor máximo. Né? Então, um diz quando e outro diz o que acontece. São duas perguntas diferentes. Aí falamos aí que tem um resumo mais ou menos e um exercício. Aqui do sinal, tudo mais. Essas aqui são as ideias principais da função, tá nesse slide aqui. E a gente vai para as questões. Deixa eu ver se eu estou com a questão certa aqui. Acho que sim. É uma questão da UERJ 2019. Ela é uma questão um pouquinho, né, que se espera um pouquinho de um desenvolvimento um pouquinho maior dos alunos, porque é uma questão específica, né, uma questão da prova específica da UERJ, tá? Então, ela diz assim: uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas x, y. Nele, os pontos A, B e C correspondem respectivamente à margem esquerda e à margem direita, e o ponto mais alto da ponte. A distância dos pontos A, B e C até a superfície do rio são iguais respectivamente 0,5, 1,5 e 2,3. Sabe que o ponto C tem nesse sistema a abscissa igual a 6. A abscissa é o x, né? É a coordenada x. Calcule em metros a largura. Só escrevi coordenada x. A largura do rio.
Então, ele está querendo saber quão largo é esse rio, e aí a gente vai fazer através de uma função quadrática. O que acontece? Essa ponte, ela tem um formato de parábola, tá vendo? Não está completo, certo? Esse formato ele não está completo. Esse formato aí, ele tem uma... Para ser completo, onde está aquele ponto B ali, ele teria que continuar caindo, né? Que não é o que acontece. Porém, a gente consegue imaginar determinadas coisas. Eu vou pegar um gráficozinho aqui, que ele traz justamente esse problema para dentro da matemática. Olha, interpretando esses dados matematicamente, só para a gente ganhar tempo aqui desenhando na mão, a situação seria a seguinte, olha. Então, essa situação aqui, se eu tivesse que trazer para a matemática, ficaria da seguinte maneira. Todos esses dados que estão aí, estão falando no texto, né? O que significa a altura desse ponto C ser 1,8? Significa que quando eu coloco isso num eixo de coordenadas, ó, esse daqui é o 0,0, é a origem, né? Esse daqui ele tem a altura 1,8. Esse ponto aqui ser 1 é que significa que essa altura aqui é 1. E a largura do rio é justamente até que ponto ele chega até essa distância aqui. Certo? E aí que vem a ideia da gente precisar saber quem é a equação desse gráfico. Qual é a equação desse gráfico? E aí, para eu saber a equação desse gráfico, existem muitos modos de eu fazer. Eu posso fazer procurando saber quem é a forma geral dessa equação, que é aquela ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu fizer isso, eu preciso saber 3 pontos. Esse 6 aí tá esquisito, acho que não é 6. Ali tá falando 1, aqui tá falando 6. Ah, entendi já, tô explicando. Estava falando era... Ah, tá. Eu preciso de 3 pontos. Esses 3 pontos eu não tenho, né? E o outro jeito de eu fazer é justamente levando em consideração a minha forma canônica. A forma canônica é a seguinte, da equação do segundo grau. Ela é f de x igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Aqui, ó, esse 6 é porque ele diz que a abscissa de C é 6, né? Esse pontinho aqui, o pontinho 6, 1,8, é justamente o vértice da minha parábola. Esse daqui é o meu x do vértice e esse daqui é o meu y do vértice. Então, a minha lei de formação da função, ela tem uma cara parecida com isso aqui, ó, é x menos 6 ao quadrado mais 1,8. Para eu determinar quem é a minha equação, basta eu descobrir, então, quem é esse A. Como que eu descubro quem é esse A? Eu vou usar um outro ponto que passa por essa parábola. Quem é um outro ponto? O 0, 0. É o mais simples que eu tenho, né? Então, ó, eu usei primeiro o vértice, agora eu vou usar como 0, 0 é ponto da parábola. Acontece o seguinte, ó, no lugar do y eu coloco 0. É igual a vezes 0 menos 6 ao quadrado mais 1,8. Aí o 0 vai ser 36A mais 1,8. Resolvendo esse 0 menos 6 ao quadrado, né? E aí passa 1,8 para o outro lado, fica negativo. E depois divide por 36. Isso aqui dá 0,2. Não, um pouquinho mais. Simplificado aqui, ó, vai ficar 180 por 36. Não, 18 por 360, né? Multiplicar por 10. Isso aqui dá menos 1 sobre 20. Então, a minha lei de formação da função é menos 1 sobre 20
vezes x menos 6 ao quadrado mais 1,8. O que eu quero saber? Eu preciso saber justamente quem é esse D aqui. Ó. Esse D é tal que quando eu faço o f de D, isso tem que dar igual a 1. Quando eu aplico a função no ponto D, com x igual a D, o y fica igual a 1. Então, eu vou jogar isso aqui. Ó. Quando o y é igual a D, o y é eu fazendo besteira. Quando o x é igual a D, o y é igual a 1. Então, eu vou jogar aqui. Ó. 1 é igual a menos 1 sobre 20, D menos 6 ao quadrado, mais 1,8. Passa esse 1,8 lá para o outro lado. Vai ficar 1 menos 1,8, 0,8, menos 1 sobre 20, D menos 6 ao quadrado. Multiplica o 20 para lá. Menos com menos vai ficar mais, né? E 20 vezes isso daqui vai dar 16. É D menos 6 ao quadrado. Quando eu extrair a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos 4 é igual a D menos 6. Por que fica mais ou menos 4? É aquele lance que a gente tinha falado lá atrás, quando a gente falou das raízes, né? Esse mais ou menos 4 é porque quando eu elevo D menos 6 ao quadrado, eu não sei se D menos 6 era positivo ou se era negativo. Deu 16, mas ele pode ser tanto 4 quanto menos 4. Porque 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 ao quadrado dá 16 também. Só que aqui me gera duas soluções. Quem são essas duas soluções? É o 6 mais 4 ou o D igual a 6 menos 4. Ou seja, ou a distância é 10 ou a distância é 2. Aí você fala, Matheus, qual das duas eu vou escolher? As duas respostas elas estão sinalizadas no gráfico, olha. O D igual a 2 é esse momento aqui, ó. Tá vendo onde aqui bate em 1 também? Esse aqui é o 2. Agora, o que eu quero é esse ponto aqui no final, que é o 10. Então, qual a largura do rio? É justamente de 10 metros, né? Que eu tô falando? Metros. Isso aí. Então, você repara, eu encontrei duas soluções porque eu precisava encontrar duas soluções. Existem dois momentos onde a imagem atinge valor 1. É no momento 2, quando x é igual a 2, e quando x é igual a 10. Agora, para o meu problema, na interpretação que o meu problema tem, eu preciso escolher o D igual a 10. Beleza? A próxima questão aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É do Enem de 2017. Deixa eu carregar aqui. Então, a Igreja de São Francisco de Assis, obra tônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual é a medida da altura H em metro? Então, ó, você repara aqui que esse formato, novamente, é um formato parabólico. Tá vendo? Isso aqui é uma função quadrática. Se eu trouxer isso para um plano cartesiano, o que for modelar essa curva é uma função quadrática. O valor que eu quero é a distância que vai do chão até essa altura aqui. Isso que eu quero é o maior ponto dessa minha função. A altura do vértice. Essa altura do vértice é o y do vértice. Não é quando eu vou atingir essa altura máxima, é
qual é essa altura máxima? São perguntas diferentes, né? Como a gente tinha já falado a resolver essa questão. Eu vou colocar... Essa questão é diferente da anterior. Ela não te falou aonde que é o plano cartesiano, onde são os eixos coordenados, né? Então, eu vou coordenados a serem da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar os eixos coordenados no meio. Assim, ó. Por que no meio? Porque eu sei que essa linha aqui divide a parábola na metade certinha, que ela é um eixo de simetria. Ou seja, se andou 5 pontos para cá, vai andar menos 5 pontos para cá. Melhor, 5 para um de lado, 5 para o outro. Certo? Esse ponto aqui de cima, esse ponto aqui que ele marcou, é o ponto que andou 4 na direção X e ele andou 3 na direção Y. 4 para a direita, 3 para cima. E o que eu quero é quem é esse ponto aqui de cima. Aqui eu tenho um modo de fazer isso, que é usando da minha equação. Que é o seguinte: as raízes não é aquele momento onde o f de x é igual a zero, né? O f de x vai ser igual a zero, significa que o f de x ele pode ser escrito da seguinte maneira, ó, ax menos x1, x menos x2. Ou seja, quando o x for igual a x1, esse pedaço aqui vai zerar. Quando o x for igual a x2, esse outro pedaço aqui vai zerar. Essa daqui é um outro jeito de você escrever a forma, a função quadrática, que é chamada de forma fatorada. Vem da fatoração dessa expressão. Leva em consideração as raízes. Ó. São essas raízes. As raízes são os 5 e o menos 5. Vai ficar o f de x é igual a vezes x mais 5 e o x menos 5. Né? Aqui fica mais porque tem o menos da forma e tem o menos daqui. Menos com menos fica mais. E o outro fica menos mesmo porque já era positivo. E para descobrir quem é aquele A ali, eu sei que a parábola ela passa por 4, 3. E se ela passa por 4, 3, significa que quando x é igual a 4, o y é igual a... O f de 4 significa que é igual a vezes 4 mais 5 vezes menos 5. Então, 3 vai ser a vezes 9 vezes menos 1. O a tem que ser igual a menos 1/3. E aí, pronto. Descobri quem é a minha equação da parábola. É f de x, o a é negativo e tem que ser mesmo, com a cavidade voltada para baixo, vezes x menos 5, x mais 5. Esse ponto aqui, ele é um ponto cujo a abscissa é 0 e a ordenada é o y do vértice. Então, eu vou substituir f de 0 aqui para descobrir quem é aquilo ali que eu preciso saber. Vai ficar menos 1/3, 0 menos 5, 0 mais 5. Aí isso vai ficar menos 5 vezes 5. E aí vai dar 25 sobre 3. Resposta letra D. Você vê aí duas questões que levam em consideração parâmetros diferentes. Uma leva em consideração as coordenadas do vértice para resolver e outra leva em consideração as raízes para resolver. Ok? Deixa eu ver mais um aqui.
No início desse módulo da gente, a gente estava falando sobre exercícios que são os seguintes, que eles pretendem que você descubra que você tem um máximo rendimento ou o mínimo de dano, essas situações que são de máximo ou de mínimo. Então, tem uma outra questão, também do Enem de 2017, que é o seguinte. Essa questão é complicada, porque a gente tem que fazer bastante coisa antes de resolver direta. Então, vamos lá, ó. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares. Prisma reto-retangular é o formato da caixa de sapato, por exemplo. Né? A caixa de sapato tem esse formato, a geladeira tem esse formato, a TV tem esse formato. Deixa eu ver mais. Um livro tem esse formato. E esse aquário aí também desenhado. Então, são fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela. O que significa esses 100 metros lineares? É igual que você vai comprar tecido. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando você vai comprar tecido, a moça desenrola lá, ela tem um rolo assim, né, daquele tecido, e o que ela faz é puxar o tecido, você fala, eu quero 100 metros. E ela vai, não é 100 muita coisa, mas quero 10 metros. Ela vai e puxa 10 metros nessa direção de tecido. Por que é chamado de metro linear? Porque o que você está comprando não são 10 metros de tecido. O que você está comprando é essa superfície toda de tecido aqui, que leva em consideração esse comprimento, digamos 2. Aí você está comprando 20 metros quadrados de tecido. Entendeu? Porém, dessa alturinha ali, ela é constante, né? Você não tem como alterar aquela dimensão, você compra o que a gente chama de metro linear. Você não leva em consideração a largura daquele cilindro ali, né? Isso é usado apenas nas laterais. Aonde eu vou colocar essa tela? A tela, ela vai percorrer, da mesma maneira como tem o negócio, o tecido, ela tem uma dimensão, mas ela vai percorrer esses lugares aqui, ó. Tá vendo? As paredes desse aquário. Esse aquário, viveiro. Esse viveiro. Só que os 100 metros, eles vão ter que dar conta de andar aqui, aqui, aqui e aqui. Os 100 metros vão ter que estar ali. Ou seja, o x mais y mais x mais y tem que dar igual aos 100 metros lineares. Ou seja, 2x mais 2y tem que dar igual a 100. Quando eu divido isso tudo por 2, vai ficar x mais y igual a 50. Aqui eu consigo estabelecer uma relação entre essas duas variáveis, né? Eu tenho aí tanto o comprimento quanto a largura desse viveiro. Mas eu sei que para dar conta de eu precisar de 100 metros lineares, não sei o que, dar conta dessa situação do problema, esse y precisa ser 50 menos x. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que, aí que vem onde que denuncia que a gente vai ter que usar a função quadrática, ó, para que a área da base do viveiro seja máxima. Esse lance da área máxima sugere que eu tenha que fazer isso. Por quê? Como que a gente calcula a área da base do viveiro? A base desse viveiro é um retângulo. A gente calcula a área fazendo x vezes y. Como que eu vou fazer a área máxima disso? Eu vou pegar, no lugar do y, eu vou colocar essa expressãozinha aqui, ó. Porque a área vai ficar em função de x. O que significa a área ficar em função de x? Significa que essa área depende unicamente do valor que x tem. Distribuir aqui, tá? Ó, o x vezes 50 dá 50x, x vezes menos x dá menos x quadrado. Esse valor da área depende exclusivamente de 50x.
Saber o valor máximo significa saber quem são as coordenadas do vértice. Ou seja, qual é a coordenada do vértice, quem é o x do vértice e quem é a área máxima que faz eu ter esse momento. Agora, presta atenção na pergunta. Ó. Eu quero saber qual é a área máxima ou quando a área máxima é atingida. Olha a pergunta. Quais devem ser os valores de x e y para que a área da base seja máxima? Eu não quero saber quem é a área máxima. Eu quero saber quais os valores de x e y. Então, o que eu estou querendo saber relacionado aqui é o x do vértice, que a gente calcula fazendo menos b sobre 2a. Ou seja, é menos 50 duas vezes o a, que é menos 1. Isso dá 25. Mas, Matheus, por que ele fala valores de x e de y? Porque eu tenho duas coordenadas. Eu tenho duas medidas. Eu tenho a medida x, que é esse 25, e eu tenho a medida y, que é 50 menos o x, que dá 25 também. Não confundir esse y com o y do vértice. Esse y é o y do problema. A gente chama de y do vértice para falar de valor máximo, né, de uma forma geral, porque geralmente a gente fala de x e y. Porém, esse x e esse y, ambos tratam do mesmo lugar. Então, a situação aqui eu disse que é 25 e 25. Beleza? Tem uma questão também que fala de valor máximo e trata muito dessa situação, né? Dessa pegadinha aí do x do vértice e y do vértice. Uma próxima. Deixa eu pegar aqui. É do Enem de 2016. Então, o túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola em mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Então, como é que está esse túnel aí? Ó? O túnel é o seguinte, não sei se eu consigo desenhar aqui. Tem o arco de parábola aqui, e aqui é a entrada do túnel. Não sei se deu para visualizar direito. Aqui é a entrada do túnel, tá vendo? A estrada continuava para cá, assim. O que o cara quer fazer, ele quer tampar esse túnel. Ou seja, quer vir aqui e cobrir esse pedaço de cal. Aí o que ele está dizendo é que para determinar o custo, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico. Você quer saber quem é essa área vermelha. Usando o eixo horizontal no nível do chão, aí eu vou... Esse aqui é a vista lateral, mais ou menos. Eu vou pensar na vista frontal. Pensando na vista frontal desse túnel, ele é assim, ó. Ele pensou o chão como eixo horizontal e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. E aí o túnel está aqui, ó. Não, desenhei mal, caramba. Melhorou. Desse jeito, a equação desse túnel é y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Então, aqui era a mesma coisa se estivesse colocando um eixo para cá e o outro eixo para cá. Ó. Esse daqui é o y, esse aqui é o x. Tá bem. Sabe-se que a área sobre uma parábola, como esta, então se eu pensar para calcular a área, ele vai me ensinar a calcular a área aqui, ó, nesse pedaço. Ó, como é que eu calculo a área? A área é 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são a base e a altura. Então, tem um retângulo aqui, ó,
que tem esta base e essa altura aqui, ó. Tá vendo? Esse retângulo aqui, se eu fizer 2/3 da área dele, eu descubro quem é a área vermelha. Então, vou fazer isso. Ó, primeiro, quem é esse ponto aqui de cima? Quando eu tenho uma equação da forma ax² mais bx mais c, quando o x é igual a 0, o y é igual ao c. O que isso tem a ver? Porque quando o x é igual a 0, ou seja, ele é um 9. Acho que a minha internet deu uma caidinha aqui, gente. Só um retorno aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou, eu acho, né? Sim, show. Então, ó, esse daqui é o 9. Significa que a altura desse túnel é 9. Agora, quanto que mede a base desse túnel? Tanto esse ponto aqui quanto esse ponto são as raízes dessa equação. Então, ó, vou fazer aqui, 9 menos x², a raiz é o quê? 9 menos x² é igual a 0, x² é igual a 9, e é igual a mais ou menos 3. Quais são os dois números que elevado ao quadrado dão 9? É o mais 3 e o menos 3. Isso significa que essa base aqui mede 6 unidades. Né? Tem 3 unidades para cá e 3 unidades para cá, dá um total de 6. Ou seja, quem é a área abaixo da parábola? Vai ser 2/3 da base, que mede 6, vezes a altura, que mede 9. Aí, ó, multiplicação sempre rola de você simplificar aqui, ó, tá vendo? Tipo, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 6 dá 36 metros quadrados. Uma questãozinha aí que a gente usa coisas importantes a respeito da... características importantes dela. Deixa eu pegar mais uma questãozinha aqui. Em 2015. O Enem, ele tem muito desse tipo de questão que a gente vai ver agora, que é uma questão de interpretar dados. Além de resolver, você vai ter que dar uma interpretada na solução que você encontrou. Então, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria, e para essa pesquisa ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Ó, a temperatura é isso daqui, ó, T de temperatura e H representado em horas do dia. Então, quer dizer que a temperatura dentro da estufa está em função de que hora do dia que é. Dependendo da hora do dia, a temperatura vai ser diferente. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, o maior número de bactérias é quando a temperatura é a máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada de que modo? Então, vamos lá. Como que eu tenho a temperatura... quando eu tenho o maior número possível de bactérias? O maior número possível de bactérias acontece quando eu tenho a maior temperatura.
Repara, eu quero saber qual é a maior temperatura ou quando é essa maior temperatura. Repara que a pergunta, eu vou ter que olhar para essa tabela. Eu vou ter que identificar qual é a temperatura que gera essa situação. Certo? Ele não está muito interessado, nesse caso, em saber quando a temperatura é atingida. Certo? Eu quero saber se a temperatura máxima atingida, ou seja, quando foi que atingiu o maior número de... Quando atingiu a temperatura máxima, se essa temperatura era média, ou se era muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Então, eu preciso saber quem é a temperatura, não quando essa temperatura aconteceu. E, por isso, eu tenho que calcular quem é meu y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Eu vou aqui rapidinho colocar quem é o delta. Ó. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 22 ao quadrado é 11 ao quadrado vezes 4. 22 dá... 121... 484. Menos 32, que dá aqui. E aí 484 menos 32, 452. Aí eu vou jogar aqui nessa formulazinha, ó. Menos 452 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Aí, menos. Mas acho que fiz uma continha errada, tá? Ah, é 85 aqui, ó. Eu tava vendo se delta tava dando alto demais. Fiz conta errada aqui. É 4 vezes 85, que é o C. 4 vezes 85 é 340. 484 dá 144. Agora foi. Então, vou dar uma temperatura muito alta. 144 dividido por 4 dá 36 graus Celsius. Aí eu preciso identificar. Esse 36 graus Celsius, ele está entre 30 e 43. Ele é uma temperatura alta. Então, você vê que, diferente daquele outro exercício que nós fizemos, né, o exercício que a gente fez lá atrás, você queria saber alguma coisa acontecia, a área lá do viveiro das lagostas, né? Em que momento que eu tinha a área máxima? Aqui, eu quero saber assim, para atingir a área máxima, a temperatura tem que ser o quê? Ela tem que ser baixa, média, alta, muito baixa, muito alta. Então, eu preciso saber quem é a temperatura, não em que momento ela acontece. Beleza? Então, tem um pouco de... Pode falar. Tem alguma dúvida? Então, nessas questões que falam de máximo e de mínimo, tem um pouco de interpretação do que exatamente ele está te pedindo. Tá bem? Fiquem atentos aí, porque não é muito bom falar de palavra-chave, porque, enfim, né? As palavras podem mudar, mas a ideia é bem essa daí. Vou fazer uma última aqui para a gente encerrar. Do Enem de 2013. A temperatura de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligou no instante T0,
né? O tempo zero é um marco inicial, a partir daí acontece uma variação de acordo com a seguinte expressão. O T maiúsculo, que é a temperatura, está em função do tempo, da seguinte maneira. É menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Quando o T está descrito. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, o que está acontecendo aí? Ó? A gente tem que a temperatura precisa atingir 39 graus Celsius. Ou seja, esse T maiúsculo aqui precisa ser igual a 39 graus. E eu quero saber quem é o T minúsculo que faz isso acontecer. Então, ó, o 39 é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Vou passar para lá, subtraindo, né? Vai ficar 39 menos 400 é igual a menos T ao quadrado sobre 4. Aí, 39 menos 400 dá 359, 51? A cabeça já está falhando. 361. Negativo. Menos T quadrado sobre 4. Aqui tem um lance que é legal vocês observarem, que é uma parada que é muito útil na matemática, que a gente chama, não sei se todo mundo chama assim, mas é você planejar a sua conta. Antes de você sair fazendo a conta, você dá uma olhada para ela. Com o tempo, isso fica um processo automático para você. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar menos 1. Vai ficar T ao quadrado sobre 4 igual a 361. O que é esse planejar a conta? Olha só. Quando eu for fazer, se eu pensar nessa conta, o que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Eu tenho que pegar esse 4, multiplicar ele por 361, e o resultado eu vou extrair a raiz quadrada. Não é isso? O que serve o planejamento da conta? Serve que, às vezes, é mais fácil você deixar de fazer uma conta do que você obter aquele resultado. Por exemplo, eu não preciso aqui saber quanto que dá 4 vezes 361. Valor. Deixa eu fazer a calculadora aqui rapidinho. 3 vezes 361. Esse valor dá 1.444. Por que eu não preciso? Porque eu preciso saber quem é a raiz quadrada desse número. E aí, para descobrir a raiz quadrada, é melhor que eu, ao invés... que dá um mais ou menos, né? É melhor que, ao invés de eu calcular quem é a raiz de 444, eu faça a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 361, separadamente. A raiz quadrada de 4 dá 2, a raiz quadrada de 361 ela é meio chatinha de calcular, porque é 19 vezes 19. Ou seja, o T é mais ou menos 38. Por que sai? Mais ou menos por causa do levar o número ao quadrado, não esquece o sinal, não sei o que, aquela mesma relação. Mas por que eu considero apenas o mais 38? Porque na interpretação desse problema, né, a resposta aqui, na interpretação desse problema, eu tenho um instante inicial T0. O que significa isso? Não existe para o meu problema um tempo negativo. Aliás, né, é comum isso não existir, a gente não tem um tempo. A gente tem a impressão de que vai acontecer para trás, né, no passado. Mas para problemas e em questões assim, em geral, a gente não considera um tempo negativo, né? Nem na nossa fala a gente faz isso. Né? Então é por isso que eu descarto aquela solução negativa, porque eu tenho que tratar qual é o primeiro momento, depois zero, que acontece aquele valor ali. E esse primeiro momento é o 38 minutos. Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida aqui, né, dessas questões? Algum comentário? E se não, a gente pode encerrar por hoje. Tá e bom. Aí, nos próximos encontros, a gente vê um próximo tópico.
Tenham um descanso aí, bom recesso, boas festas para vocês. Para você também, professor. Obrigado. Até a próxima. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Matheus. Muito obrigada. Nada. Posso fechar aqui? Ou... Não, pode fechar. Sim, né? Já acabaram as aulas hoje. A gente fez só matemática. E amanhã a gente volta com a última aula do ano. Yay! E aí vai ser filosofia e biologia. Aí é isso. Tchau, pode tchau, fechar. gente. Tchau, tchau, gente.